Vamos ver se agora dá certo, pessoal. Não sei como é que tá o som, aqui pra mim tá ok. Vamos aguardar algumas pessoas entrarem, pra ver se dá certo agora. Tá ok o som agora, Ramile? O som e a imagem ok? Ótimo, que bom. Bom, vamos só aguardar algumas pessoas começarem a chegar na sala para a gente começar a nossa live sobre autismo e ludicidade, onde eu, professor Wilson Cândido, farei uma retrospectiva acerca desse assunto, especialmente aí com a participação dos amigos do Facebook, mas com a participação mais que especial das minhas turmas, que eu estou morrendo de saudade, lá de Barreira e de Pacajus. Já temos aí o Isaías chegando na sala, né? O som e a imagem tá ok, né, pessoal? Sônia está na sala, Roger lá de Aracati. Ótimo. Então vamos só aguardar mais um pouquinho enquanto algumas pessoas entram. Lembrando que quem não puder assistir essa nossa live de hoje, ela vai ficar salva e eu vou compartilhar também lá nos grupos de vocês, turmas de Barreira e turmas de Pacaju. Estou morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais. Nada como uma aula olhando para vocês, né, conversando, respondendo perguntas, mas o momento é de reinventar-se, é de buscar por outras possibilidades para chegarmos até vocês, trazendo as nossas informações, né, especialmente sobre esse assunto que a gente começou conversando lá em fevereiro, tanto em Pacajus quanto em Barreira, mas que por questões de ordem maior a gente precisou parar. E para a gente concluir esse assunto, né, falando de autismo e ludicidade, a gente preparou essa live mais que especial para a gente falar sobre o autismo, lembrar algumas coisas que a gente já conversou e falar da importância da brincadeira, do brincar, do jogo, da ludicidade como uma ferramenta, como uma estratégia de intervenção, tanto de ordem escolar, institucional, como de ordem clínica ou domiciliar, né? Convidem aí alguns colegas que ainda não estão na sala para a gente começar a conversar. Já temos 17 pessoas. Eu vou me apresentar para quem está na sala e não me conhece, né? Sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou diretor da Mais Estímulos e sou facilitador de alguns cursos de formação pelo estado do Ceará, especialmente aqui em Fortaleza. Mas a gente estava com esses cursos acontecendo em Barreira, em Pacajus e em Pacuti também. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com a participação aqui mais especial das duas turmas de Barreira e Pacajus. A gente começou o nosso curso falando sobre a importância do autismo no sentido de participação da família, participação dos serviços de estimulação e participação da escola, como três elementos indispensáveis, além das garantias de direito, para que a pessoa com autismo possa se desenvolver e ter aí as suas situações, né, de ordem global estimulada, garantindo aí possibilidades de uma vida mais funcional. A gente apresentou o significado de autismo como fechar-se em si mesmo, né, uma palavra que tem origem lá na Idade Média, lá de alguns estudos do passado, né, especialmente da Grécia Antiga, quando a gente tem esse radical out voltado à compreensão de si mesmo, fechar-se em si mesmo, um assunto que já é estudado há cento e poucos anos, né, desde 1906, 114 anos, e que a gente hoje tem ampliado cada vez mais o entendimento acerca dessa condição diagnóstica, entendendo que não é um assunto da saúde, é um assunto da saúde, é um assunto da educação, é um assunto das famílias, é um assunto de qualquer espaço de trabalho que lida com a recepção de pessoas com qualquer condição, dentre elas a pessoa com autismo. Falamos que o autismo hoje é configurado como espectro enquanto possibilidade de entendimento para essa múltipla variedade
de situações que a gente tem para o mesmo diagnóstico. A gente nunca vai encontrar um autista igual em todas as suas apresentações. Então, cada autista é um autista em particular, contanto que todos têm em suas dificuldades prejuízos na capacidade de fala, de comunicação e de interação social, que a gente chama de comunicação social, e aí junto disso vem também algumas dificuldades voltadas a comportamentos, atividades ou interesses com um padrão bem repetitivo. Abraço Flaudismar, lá de Pereiro, né? De aula no Pereiro há muito tempo atrás. O autismo é caracterizado por essas duas situações, a gente apresentou isso nas primeiras aulas, além de um quadro a mais de sintomas que faz com que essa dificuldade atrapalhe o processo de desenvolvimento da criança em ordem social, em ordem escolar, e no próprio domínio para autonomia e vida independente. O maior objetivo que a gente deve ter enquanto proposta de intervenção, seja no espaço escolar, seja no espaço institucional e clínico, seja no contexto domiciliar, é criar ferramentas que gerem possibilidades de estimulação e essa pessoa com autismo, que traz junto dessa condição algumas comorbidades importantes, né, algumas outras dificuldades associadas, que essa estimulação, que toda essa proposta que a gente tem oferecido nos diversos espaços, favoreçam esse sujeito viver bem, independente da condição que apresente. Então, nós temos aí o entendimento de que o autismo não é uma doença, portanto, não tem cura para isso, por não se tratar de uma doença, não tem cura, mas é uma condição diagnóstica que nasce com você e permanece com você, e a forma como você irá conduzir a sua vida enquanto autista vai depender da estimulação que recebe, vai depender do acolhimento de inclusão que a escola e a sociedade propõem, e vai depender de como a família aposta, acredita ou investe na estimulação e nos serviços que garantam uma vida funcional. Ninguém promete em nenhum momento deixar o seu filho, o seu paciente ou o seu aluno sem autismo. A gente promete, sim, com a estimulação, garantir uma vida mais funcional, mais independente, mais autônoma. A gente apresentou ao longo de algumas aulas algumas situações que é comum de se encontrar junto do diagnóstico do autismo. Por exemplo, 90% dos autistas têm associado ao prejuízo do autismo desconforto sensorial. Então, tem alterações sensoriais, auditivas, visuais, olfativas, táteis, que faz com que a dificuldade sensorial presente aumente as dificuldades do contexto social. Se eu tenho um desconforto auditivo e na rua, na escola, o barulho me incomoda, eu vou ter uma dificuldade em controlar os meus comportamentos. Portanto, é interessante que se estimule sensorialmente essa criança, né, trabalhe as diversas ferramentas de estimulação sensorial para que essas dificuldades comportamentais possam melhorar. Melhorou o desconforto sensorial, melhoram os comportamentos associados. 75% dos autistas têm algum prejuízo intelectual. Isso quer dizer que a gente tem que repensar as nossas estratégias de sala de aula, os tipos de atividades, precisamos adequar e flexibilizar atividades no contexto de sala de aula, para que assim a gente possa também garantir o acesso ao que chamamos de movimento de inclusão, ok? Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode ir colocando aqui nas perguntinhas embaixo que eu vou respondendo junto com vocês, tá bom? Distúrbios de sono pode estar presente no autista, ansiedade, dificuldades motoras, restrição ou seletividade alimentar é uma outra condição muito presente no autista, daí a importância de uma avaliação nutricional, avaliação e intervenção fonoaudiológica, respeitar a forma como essa criança funciona e assim criar estratégias que melhorem a condição alimentar. É uma outra questão muito importante. Isso também deve ser orientado para a escola, porque tem o momento do lanche, tem aquelas dificuldades que a criança pode ter nesse espaço. A gente está falando de ordem geral, no sentido de levar essa informação sobre autismo não só para a família, mas para a escola e para os contextos de convivência da criança. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala no âmbito geral. A gente não pode fechar essa situação de inclusão pensando apenas na escola. 44% dos autistas têm o TDAH associado. A hiperatividade. Aí entra uma outra questão importante, se tem algum familiar na sala,
para entender a necessidade, muitas vezes, da medicação, que a gente ainda tem, em algumas situações, um certo preconceito com o remédio, que vai causar dependência, que vai trazer efeitos colaterais, e a gente tem que entender que a medicação, no contexto do autismo, é uma necessidade em alguns casos. É lógico que nem todo autista precisa de remédio, mas aqueles que têm dificuldade no sono, crises convulsivas, ah, dificuldades comportamentais no sentido de agitação motora, déficit de atenção, vai demandar aí a necessidade de medicação. Crianças que podem ter quadros agressivos, que se automutilam, que se desorganizam e não conseguem se reorganizar com facilidade, também podem demandar da importância de medicação. Crianças com convulsões, né? Então, dependendo da comorbidade presente no autista, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil vai orientar, sim, o uso desse ou daquele medicamento como participante desse processo que vai acontecer nas estimulações que a gente oferece, enquanto terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Lembrando que, em muitos casos, só a estimulação não vai ajudar. Também só o remédio não vai ajudar. É o conjunto integrado, atendimento clínico, institucional, medicamentoso e a participação da família que traz aí os efeitos que a gente espera para a pessoa com autismo. Bom, a gente falou na primeira aula desse curso Autismo e Ludicidade que de 1906 até 2020 a gente criou diversos mitos acerca do autismo. E a gente desfez alguns desses mitos considerados falsos, né? A gente não vai citar todos eles agora, mas a gente desfez alguns mitos, quando, por exemplo, dizia que o autismo era uma doença psiquiátrica, isso é falso, que a vacina provoca autismo, isso é falso, que a família é culpada pelo autismo, isso é falso, né? A gente desfez alguns equívocos quando se diz que o autista não tem sentimento, isso é falso. Há uma dificuldade sensorial que dificulta a minha expressão e recepção de afeto, o que não quer dizer que eu não tenha sentimento. A gente desfez diversas dificuldades, dizendo que pais desatentos provocam autismo, e isso não é verdade. A atenção dos pais tem um significado especial, mas isso não provoca, não vai trazer alguém na condição de reversão do autismo, né? Em questão de aulas remotas, que estratégia utilizar para chamar a atenção desses alunos? Olha, as aulas remotas são consideradas hoje uma experiência que está se fazendo com todos os alunos. Algumas crianças neurotípicas, ou seja, sem deficiência nenhuma, vão funcionar bem com as aulas remotas, outras não funcionam. As crianças com deficiência podem funcionar em alguns casos e em outros de forma nenhuma vai funcionar. Então, o que a gente tem orientado para essas aulas remotas é que a família seja orientada pelos profissionais para continuar o processo de estimulação no contexto domiciliar enquanto a gente retorna presencialmente, mas não impor que a criança fique 1 hora, 40 minutos em frente a uma TV, né, ou a um celular, ou a um computador, assistindo uma aula que para ela muitas vezes não é interessante. A gente tem que compreender como os autistas funcionam. Se não está funcionando para nós adultos, se não está funcionando para muitas crianças que não têm nenhuma dificuldade, para uma criança que é hiperativa, que não consegue ficar sentada, que não tem esse interesse em estar ouvindo uma pessoa falar de um assunto que não está chamando a atenção dela, que está falando de uma coisa que não é o hiperfoco dela, que a gente vai ver que muitos autistas têm esse hiperfoco muito presente, então a gente não pode impor isso e achar que vai funcionar 100%. Pode experimentar? Pode. Mas qual é a minha dica particular? Oriente a família a trabalhar outras questões importantes no contexto domiciliar, né, voltada a situações de autonomia, de atividades, mas não com esse caráter escolar propriamente dito. Se for trabalhar, que trabalhe em horário restrito, não o dia inteiro, como algumas famílias querem fazer, para não criar uma outra dificuldade que vai ser esse retorno presencial. A gente vai enfrentar um grande desafio quando a gente for retornar presencialmente, tá? A Leliane está dizendo que também é um grande desafio para os profissionais. Sim, a gente está vendo professores cada vez mais cansados do que nunca. A família é muito envolvida nesse processo sem saber como fazer. Então, vamos respeitar como cada autista funciona para a gente não criar aí uma dificuldade a mais, né? Bom, voltando para os nossos mitos, a gente viu aí em alguns momentos
a se falar de que a alimentação poderia provocar o autismo ou deixar de ter o autismo. A alimentação pode estar dentro de uma dificuldade que a criança com autismo tem, que pode ser a restrição ou a seletividade. Ela não vai deixar de ser autista por conta disso, né? E nem vai ter autismo em função de ter tomado esse ou aquele alimento que não é uma condição aceitável por ela. A medicação é necessária, como eu já falei, as terapias são fundamentais e aí a gente tem uma outra ferramenta que merece uma atenção especial, que é o celular e o tablet. Que a gente saiba como orientar a família, né, o acompanhante daquela criança de como fazer uso desse recurso para não gerar uma dificuldade na questão da socialização. Porque a gente está praticamente se isolando no celular e no tablet, imagine uma criança que já tem tendência ao isolamento, né? Bom, partindo dos mitos que a gente já apresentou nas primeiras aulas e que está com vocês aí nos slides, a gente vai dizer que o autismo hoje ele faz parte de um conjunto chamado transtornos do neurodesenvolvimento, né, de acordo com o DSM-5. Nesse sentido, é importante entender que quando eu falo de transtorno do neurodesenvolvimento, eu estou falando de um quadro diagnóstico que já nasce com você, que foi herdado de alguém da família ou que, em função de qualquer alteração ou fator ambiental durante o processo gestacional, provocou uma mutação de genes. Então, o autismo ele pode ser genético por herança ou genético por uma mutação de genes a partir da interferência ambiental. Então, alguns livros vão dizer que o autismo é um transtorno neurológico, neurobiológico do neurodesenvolvimento. Então, tudo isso está correto. A gente afirma que é um transtorno do neurodesenvolvimento, porque compromete áreas cerebrais específicas e que a gente vai perceber enquanto características logo nos primeiros anos de vida, durante o processo de desenvolvimento da criança. O autismo também é caracterizado por duas situações importantes, como a gente já falou: dificuldade na fala, na comunicação e na interação social, que a gente chama de comunicação social, e presença de comportamentos, de atividades ou de interesses que têm um padrão repetitivo. Todo autista tem essas duas dificuldades. Mais leves, mais brandas ou mais acentuadas, dependendo da presença de outros sintomas que podem vir juntos dessas duas condições chamadas díade do autismo. Professor, um autista pode ser considerado leve só porque fala? Não. Não pode ser levado em conta só a fala. Tem que levar em conta o conjunto de sintomas que ele apresenta. Até porque afirmar se um autista é leve, é moderado ou é severo não é uma situação muito fácil. Porque eu teria que especificar. Ele é leve nessa área, ele é moderado nessa área, ele é severo nessa área. Então, não é uma situação muito fácil para se afirmar, né? O diagnóstico do autismo ele é observacional. Ele não vai aparecer em exames. Aqueles exames que o médico solicita é para confirmar ou não a presença de uma outra situação ou para descartar uma outra condição antes de pensar no autismo. Ele pede o eletro, ele pede o bera para descartar qualquer problema neurológico perceptível, para descartar perda auditiva antes de pensar na condição para o autismo, ok? E aí alguns sintomas vão aparecer muito cedo. Alguns bebês dão alguns sinais muito parecidos com autismo, né? Como a dificuldade de olhar para a mãe, de mamar, né? De sugar, a dificuldade de compartilhar a atenção com a mãe, o desconforto no braço da mãe e o melhor conforto no berço. Então são alguns sintomas que podem passar e não ser autismo, mas podem cada vez mais se ampliar e vir a se configurar como autismo. Portanto, aquele diagnóstico muito cedo pode ser muito precipitado. A gente tem que ter cuidado para não correr achando que tudo hoje é autismo e mais tarde ter que reverter essa fala, porque pode ser que aconteça aí uma precipitação na manifestação dos sintomas. O fato é que os autistas podem apresentar-se com seus sintomas por volta de 9 meses, de um ano e meio, até 2 anos e meio, 3 anos. Quem é autista, até 2 anos e meio, 3 anos já tem tudo que se pode entender como uma condição para esse diagnóstico, tá? Então, entendendo nesse sentido, é importante compreender que para que esse processo de entendimento acerca do autismo aconteça, faz-se necessário, faz-se obrigatório que o professor de sala de aula,
que o profissional da sala de recurso multifuncional que faz a EE, faz obrigatório que os profissionais da saúde, terapeutas, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, quem quer que trabalhe na saúde ou na educação paralelamente, compreendam o que é o autismo, como ele se apresenta, para que assim possa pensar em estratégias de intervenção que auxilie essa pessoa, seja no contexto educacional, seja no contexto clínico ou no contexto social. E que também, de posse dessas informações, possa melhor orientar a família a compreender como seus filhos funcionam e assim auxiliar também nesse processo de intervenção, continuando em casa aquilo que é proposto no ambiente de atendimento. Isso é importante para que a gente compreenda que o papel da estimulação não se restringe à sala de recursos que faz a EE, não se restringe às clínicas que fazem atendimento clínico, não se restringe à escola enquanto processo de inclusão, mas depende da participação de todos nós. E aí, quando a gente fala de autista, de crianças, independente de ser autista ou não, a gente não pode esquecer de algumas situações que são importantes nessa fase da infância, que é o jogo, o lúdico, a brincadeira, o brincar. É em cima desse contexto que a gente propôs essa formação, entendendo que quando eu falo do recurso material, do recurso lúdico, né, do recurso concreto, que é o jogo, que é a brincadeira, que é um elemento da infância de qualquer criança, por ser um elemento palpável, por ser um elemento colorido, por ser um elemento de peças com tamanhos diferentes, que atrai a atenção visual, auditiva, que trabalha essas questões sensoriais de forma integrada, é o nosso primeiro elemento de importância para o processo de intervenção. Daí a gente precisa entender um pouquinho sobre a importância desse brincar para pensar nas estratégias de atendimento. Quando eu falo da escola enquanto sala de aula, eu estou falando do processo de adequação curricular, que eu posso usar da ludicidade de uma outra forma. E também posso ter momentos de usar esse lúdico para trabalhar questões que eu acho importantes dentro do currículo. Quando eu falo da ludicidade, eu falo do atendimento que precisa ser prático, ter recursos diversos para atender às demandas que chegam. Então, quando a gente fala de lúdico, de ludicidade, a gente fala de possibilidade de transformação, de criatividade, de brincar, de relações sociáveis, de compartilhamento, de confiança, de autoconhecimento. Porém, é importante lembrar de uma coisa. Quando eu falo de brincar e falo de autismo, eu trago um ponto de reflexão. Toda criança brinca, não é isso? Porém, quando a criança brinca, ela brinca aleatoriamente, inicialmente, só pegando o objeto, só sem fazer o uso adequado do objeto, e conforme ela vai neurologicamente amadurecendo, ela vai fazendo o uso mais funcional desse objeto. Então, o que é brincar? Brincar é a representação social de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia. Isso acontece em função de alguns neurônios chamados neurônios espelhos. Esses neurônios espelhos que todos nós temos, ele faz com que a gente veja, utilize-se do campo visual, veja, a partir do que a gente vê, ele vai fazer com que a gente imite a ação mecânica que o outro faz. Só reproduza sem saber o significado. Conforme a gente vai amadurecendo, esses neurônios espelhos vão também amadurecendo e ampliando as suas possibilidades de comunicação. Eles vão levando a gente a fazer agora não mais a repetição mecânica, mas agora a interpretação daquilo que eu estou imitando. E aí a gente chama esses neurônios espelhos de elementos indispensáveis para a nossa primeira forma de comunicação, que é imitação social. Dar tchau, soltar beijo, sem nem saber o que é, mas mais tarde a gente passa a entender gestos, expressões faciais, sinais, sem precisar falar. Isso é comunicação não verbal. Quando esses neurônios espelhos funcionam bem, que a criança vai brincar com recurso lúdico, ela começa a reproduzir na brincadeira o que ela vê no dia a dia.
Ela reproduz o médico cuidando do paciente, a professora dando aula, o motorista dirigindo o carro, o mecânico consertando o carro. Conforme ela vai reproduzindo esses papéis, ela vai internalizando naturalmente, espontaneamente, tudo aquilo que ela está vendo, passando a aprender como o mundo funciona. Conforme ela vai ampliando essas redes neurais, ela vai garantindo outras possibilidades de compreensão do mundo. Ela entende agora um sinal com piscar o olho, ela compreende um sinal como uma cara feia, uma careta. Então ela passa agora a compreender as diversas possibilidades de comunicação não verbal e de interpretação do mundo. Ela entende piadas, duplos sentidos, sarcasmos, ironias, que é a metacognição. Porém, tudo isso que eu falei de neurônios espelhos não acontecem 100% funcional nas pessoas com autismo. Alguns com prejuízos maiores, outros com prejuízos menores. E aí, esse brincar que eu comecei a falar agora para vocês, né, dentro do nosso assunto autismo e ludicidade, ele não acontece funcionalmente na pessoa com autismo. Ela brinca, mas não brinca de forma funcional. O que é isso? Ela brinca organizando os carros, enfileirando, empilhando, desempilhando, organizando por cores, por tamanho, por sequência, sem dar vida funcional àquele recurso. Uma criança neurotípica, sem nenhuma dificuldade neurológica, ela pega uma tampa de panela e simula um carro. Ela pega um controle remoto e simula um celular. Uma criança com prejuízo de neurônios espelhos, ela não faz esse uso criativo, imaginativo, fantasioso de algumas situações. É aí que a gente entra enquanto proposta de intervenção. Porque pensar essa ludicidade é entender que é uma atividade que desenvolve no autista, que quem mais necessita nesse momento, a possibilidade de criatividade, ela proporciona alegria, expressividade, ela gera prazer, ela envolve diversas aprendizagens que a gente sabe que alguns autistas, por prejuízos diversos associados, podem apresentar. Ela auxilia no processo de alfabetização, lá em quem trabalha inicialmente, essa proposta, né, de construção para etapas mais avançadas. Ela prepara para a vida, para compreender como o mundo funciona, para interpretar como o mundo funciona. A ludicidade, ela atua na formação da personalidade, ela promove a ampliação da inteligência, quando o AEE fala de suplementação, de enriquecimento, né? Ela significa, em todos os sentidos, a recreação, competição, jogos infantis, representações diversas, a partir do entendimento de que, quando eu falo de lúdico, eu estou falando de tudo aquilo que está associado à brincadeira. E cada um de nós aprende de uma forma diferente. As pessoas com autismo aprendem melhor vendo. Alguns aprendem melhor ouvindo, outros pegando, outros experimentando. Mas o autista, em sua forma mais ampla, ele aprende melhor vendo. Aquele recurso visual, aquela comunicação com figura, aquela comunicação onde eu tenho um significado da figura que não vai mudar, aquela sinalização na sala de aula com o calendário de atividades do dia. Tudo isso organiza melhor o autista enquanto funcionamento cerebral. Aquele ambiente domiciliar estruturado, com a sinalização de onde está a roupa, a camisa, a cueca, o sapato, né? De como está organizado a cozinha, onde está o talher, o prato. Então, as famílias podem usar inicialmente desses recursos visuais, que é lúdico, que não muda, tá? Por mais que ele vire o olhar para outro lugar, quando ele retornar, continua do mesmo jeito lá. A nossa fala pode ser irritante, pode mudar cada vez que você dá um comando diferente, e isso pode trazer desconforto para a pessoa com autismo. E quais são esses jogos, professor? São muitos jogos. Brincadeiras de faz de conta são interessantes. Brinquedos com animais, com situações que tenham repertório de sons. Além de ser estimulação sensorial, é também o treino para a compreensão de outras questões. Brincadeiras que você possa explorar a musculatura orofacial. Isso vai auxiliar na fala, isso vai auxiliar na construção da comunicação. Isso facilita também no processo de dentição, como soprar, brincar com canudos, língua de sogra, gravadores, instrumentos musicais de sopro, tudo isso pode ser estimulação bucal.
Brincadeiras onde você estimule as mãos enquanto motricidade, né? E tônus muscular, como massa de modelar, como, como massa de modelar, como areia cinética, areia da praia. Diversas situações como essas são interessantes para que a gente consiga compreender a necessidade de trabalhar essas estimulações. Só confirmando, som e imagem tá ok? Tá ok, gente? Som e imagem. Me dá um retorno aí. Som e imagem tá ok? Alguém me dá um retorno, por favor? Ok. Brinquedos que trabalhem a expressividade, brinquedos que trabalhem com pintura. Alguns autistas vão ter dificuldade em pegar no lápis por uma questão sensorial tátil. Alguns autistas vão ter dificuldades em brincar com massa de modelar por uma questão sensorial tátil. Então, todo esse brincar com essas ferramentas estimula sensorialmente, estimula a questão da motricidade e favorece o acesso aos processos de ensino e aprendizagem. Brincadeiras que estimulem coordenação motora ampla. Correr, pular, saltar, subir e descer escada, rampa, balanço no parque, brincadeiras no sofá, tudo isso são brincadeiras que estimulam a motricidade ampla. Para mais tarde a gente chegar na motricidade fina, que são aqueles aspectos mais sensíveis, enquanto pinças, que é um treino importante para a coordenação motora, para o uso de atividades da vida diária, como abrir e fechar um botão, um zíper, comer segurando o talher, escovar os dentes. Tudo isso é a partir da construção lúdica que a gente consegue chegar. E todo o repertório de atividades que podem envolver sensorialidade. Som, imagem, cor, textura, contato físico, brincadeiras com locais mais amplos e mais apertados, brincadeiras como subir e descer a escada que trabalha as questões vestibulares. Então, a sensorialidade, ela envolve a visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido sinestésico, que é o movimento, vestibular, que é o equilíbrio dinâmico e estático, proprioceptivo, que é a nossa consciência corporal em relação ao espaço, termoceptivo, que é a capacidade de compreender e identificar temperaturas, interoceptivo, que são as nossas sensações internas, esteroceptivo, que são as sensações externas, nociceptivo, que é a identificação daquilo que é nocivo e ameaçador. Então, quando esses estímulos todos no autista, eles estão de alguma forma desintegrados, desorganizados. A nossa proposta é estimular em todas as possibilidades que a gente puder para que isso possa aos poucos ser organizado. A gente chama isso de habituação, que é a gradativa apresentação dos estímulos para que a criança possa naturalmente, aos poucos, ir aceitando melhor e lidando com esses estímulos. Conforme ela vai lidando com isso, ela vai também internalizando, reinterpretando esses estímulos e tendo menos desconforto frente a eles, tá? Brinquedos de relaxamento, piscina de bolinha, cama elástica, é, caixas de areia, caixas com objetos diferentes, que a criança possa também ter esse momento de relaxamento. Brinquedo de construção manual, como os blocos de encaixes, os legos, né? São interessantes, que trabalham também a motricidade fina. Além daqueles que treinam as atividades mais pontuais para habilidades da vida diária, né? Então a gente falou desse contexto da brincadeira, mostrando que o autismo é uma realidade hoje muito presente em muitas famílias, né? Já cresceu de forma significativa desde 1943 até hoje. Há uma estimativa de 7.300% do aumento do autismo desde 1943 até hoje. Mas eu não gosto de dizer que o autismo cresceu. Eu gosto de dizer que o autismo fez com que a gente crescesse enquanto capacidade de estudo. A gente hoje compreende melhor o autismo porque está estudando mais sobre o autismo. Conforme a gente está estudando mais, a gente agora consegue enxergar o que antes não se entendia com facilidade. Por isso que a gente tem mais autistas hoje, porque no passado alguns ganhavam nomes diversos, menos de autista. Hoje a gente tem aquele autista que adulto conseguiu se entender como autista, que antes era visto como esquisito, como estranho, pouco sociável, e que agora tem
uma outra forma de se compreender nessa condição diagnóstica, tá? Bom, é importante entender que autistas têm problemas de comunicação, tem problemas de fala, na linguagem e na comunicação. Essa fala é aquela articulação mecânica. Alguns autistas falam, outros falam, mas não se comunicam. Comunicação é a troca de informação entre duas pessoas. Se eu troco informação com você e você entende o que eu disse e eu entendo o que você disse, a gente está conseguindo se comunicar. Se a gente está se comunicando, a gente está interagindo. Então, por que que o nome mudou agora? É comunicação social. É porque a gente agora entende que, falando ou não falando, eu posso me comunicar. Eu posso ter comunicação verbal ou comunicação não verbal. Mas se eu não me comunico, eu não interajo. Então, o entendimento é que se a gente não consegue interagir com as pessoas, é porque há uma falha do processo de comunicação. E só há interação se houver troca de informação entre duas pessoas, onde eu falo e você me entende e vice-versa. Senão, a comunicação não acontece. Esse processo de comunicação é importante que a gente compreenda. A criança está com dificuldade na aquisição da fala, está muito atrasada em relação a isso. É importante orientar a família, não falando de autismo, mas orientar a família a buscar por uma avaliação fonoaudiológica, para que essa criança possa ser avaliada e a estimulação aconteça, independente de ser autista. Tá? No caso do autismo, ganha um significado maior essa intervenção fonoaudiológica, porque cada vez mais a gente entende que a principal dificuldade no autismo, uma delas maior, é a questão da comunicação. Por exemplo, pessoas com autismo podem ter dificuldades em brincar fazendo imitação social, elas podem ter falas só repetindo o que ouviu de alguém, que são as ecolalias. Ela pode falar dela na terceira pessoa como ele em vez de eu. Ela pode não se reconhecer pelo nome. Ela pode ter uma fala muito monotônica, no mesmo timbre de voz, no mesmo ritmo, sem variação da sua prosódia, como se fosse uma voz robotizada, mecânica. Ela pode ter dificuldade em interpretar alguns sinais de comunicação, como piscar um olho, né, dar um sinal, né, corporal para que o outro entenda. Se alguém está conversando e o assunto não interessa, ele pode não se meter na conversa porque tem baixa curiosidade social. Ele pode ter dificuldades em narrar eventos passados. Por isso que é importante a família perguntar o que foi que houve na escola. Você assistiu um filme? Conte aí o filme. Insistir para que a criança possa narrar eventos passados, estimulando flexibilidade mental e memória operacional, que é córtex pré-frontal, que é função executiva. Né? Essa compreensão muito literal, ao pé da letra, vai chover canivete, é mamão com açúcar, falha nos neurônios espelhos, leva a esse prejuízo nessa comunicação. Tudo isso que eu falei agora está dentro do que a gente chama de comunicação social. Até o autista considerado mais leve, ele vai ter dificuldade em compreender algumas questões sociais que a gente naturalmente consegue lidar, consegue compreender sem grande dificuldade. Então é importante, nesse sentido da linguagem funcional, da comunicação social, abordagem fonoaudiológica, estimulação domiciliar por parte da família, estimulação por parte do professor, estimular a contar, né, histórias, a falar, a cantar, a perguntar sobre situações para que a criança possa verbalizar. Tudo isso é importante para garantir a promoção do que a gente chama de comunicação social ou linguagem funcional, dependendo do documento que a gente utilize. O DSM-5 fala de comunicação social. O CID-11 fala de linguagem funcional, mas é a mesma coisa, só muda os nomes de acordo com os documentos. Nesse sentido da brincadeira e do autismo, né, que é o nosso foco maior dessa live, autistas podem ter um hiperfoco. É muito comum aquele autista que só fala do mesmo assunto, que só gosta da mesma coisa, que só anda com o mesmo objeto. E aí, a dica de ouro que eu vivo repetindo para profissionais da saúde, da educação e para a família. Se você quer conquistar a atenção da criança, e agora nesse momento de aula remota, você quer conquistar a atenção da criança com autismo, use o hiperfoco. O que é o hiperfoco? É aquele interesse que se repete naquela criança. Por exemplo, ela gosta de carros, você vai começar a trabalhar com ela a estimulação pelos carros. Aí eu vou trabalhar explorando esse carro,
qual a cor do carro, quantos pneus tem o carro, quantas portas tem o carro, quais são os modelos de carro, ela vai verbalizar, ela pode escrever, eu posso pesquisar sobre carros, eu posso criar frases sobre carros, eu posso contar usando os carros, eu posso somar, diminuir, eu posso fazer o que eu quiser usando carro. Conforme você vai colocando assuntos dentro desse carro, você vai ampliando a possibilidade de aprendizado da criança, mas sempre partindo do carro. Você vai aos poucos colocando tantos assuntos dentro desse carro que daqui a pouco o carro fica de lado e você segue trabalhando outras questões. Mas se a criança chegou com o carro e você insiste que ela deixe o carro de lado para fazer o que você quer, não vai funcionar. Ela vai desistir de participar e já se desorganizou porque você arrancou o carro da mão dela ou exigiu que ela deixasse o carro de lado e neurologicamente falando, ela não sabe como fazer essa transição de alguma coisa que eu já conheço, que eu gosto, para alguma coisa que eu não conheço ainda e que eu não sei como funciona. Por isso, sempre que for fazer alguma coisa diferente com o autista, avise com antecedência. Isso se chama previsibilidade com antecipação. Quando você avisa de alguma mudança que vai acontecer, o desconforto frente a essa mudança é muito menor, porque eu agora já sei o que vai acontecer e ao saber o que vai acontecer, eu já consegui me organizar para essa mudança. Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Quando a gente é pego de surpresa, a gente se desorganiza, mas temos a capacidade de auto-organização. Mas o autista tem uma dificuldade bem aqui, nessa região chamada córtex pré-frontal, onde ele não consegue flexibilizar algumas mudanças com facilidade. Consequentemente, ao se desorganizar, ele também não consegue se auto-organizar com muita facilidade, que a gente chama de controle inibitório. E é importante que a gente trabalhe tudo isso para que esse cérebro gradativamente vá encontrando possibilidades de melhor se organizar, tá? Ainda falando desse contexto da brincadeira e do autismo, é importante algumas questões, algumas dicas, né? Falar sempre próximo da criança, seja a atividade que for, falar muitas vezes na altura do olhar dela, com uma linguagem compreensiva, com uma linguagem sem duplo sentido, porque se tiver um duplo sentido ela pode compreender diferente, tá? É importante você ter uma linguagem que seja ao nível de compreensão da criança. Brincar com ela no chão, orientar que a família brinque com ela no chão. Aquele momento da educação infantil em que os professores vão para o chão, brincam com as crianças, fazem a rodinha de música, de contação de história, de apresentação. Gente, aquilo é fabuloso. E para a pessoa com autismo, você vai ver que ela fica de costa, ela sai da rodinha, porque ela não sabe como lidar com aquele movimento de compartilhamento social. Mas é esse movimento, essa possibilidade de inclusão que vai gerar o que a gente chama de ampliação para esse repertório. Conforme o tempo vai passando, ela vai se aproximando de acordo com o que é considerado atrativo para ela. Ela vai se aproximando da rodinha, ela vai participando daquele movimento e ela acaba diminuindo as resistências, diminuindo as dificuldades e vai ampliando agora as suas capacidades. É importante que a gente sempre, ao falar de autismo, lembre-se de alguma questão ligada à nossa tolerância, à nossa persistência. A gente tem que ser persistente. A gente tem que ser insistente sem ser chato. Insistente sem ser invasivo. Insistente para não desistir. E, acima de tudo, criar possibilidades para entendimento acerca desse sujeito e assim chegar mais próximo a ele. Quando a gente conquista essa criança a partir daquilo que ela gosta, e aí eu volto para o lúdico de novo, a gente conseguiu uma infinidade de coisas. Porque depois que você conquista a atenção e a afetividade de um autista, você consegue tudo com ele. Agora, se você criou resistência, criou uma certa antipatia com ele, aí você acaba também não conseguindo grandes possibilidades de avanço, né? Bom, o autismo é esse conjunto do neurodesenvolvimento que traz prejuízo na comunicação, que tem prejuízos sensoriais. 90% dos autistas têm prejuízos sensoriais. É importante que a gente envolva sensorialidade em tudo. Esse momento agora a gente tem um desafio. Vamos retornar em breve, se Deus quiser, em julho, no final de julho,
para nossas atividades presenciais. Mas aí a gente vai passar ainda alguns meses usando máscaras, tendo que usar álcool gel em alguns momentos. E para algumas crianças com autismo mais sensoriais, né, com mais dificuldades em recepção sensorial, essa máscara vai ser um desafio. Que a gente possa transformar essa máscara em algo divertido, em algo lúdico, para que esse momento de usar a máscara não seja um momento de desorganização por parte da criança. Porque vai acontecer da máscara incomodar, apertar e ela se sentir sufocada. E se a gente criar alguma atrativa, já temos máscaras aí com super-heróis, com personagens de interesse da criança, com cores mais fortes. Então, que a gente possa se reinventar nesse sentido. Né? É um momento de se reinventar. Ainda temos um grande desafio que é a volta às aulas presenciais. São 90 dias, quase 120 dias longe desse espaço, longe do atendimento, longe da vida social interativa, né? Participativa mesmo, de sociabilidade. Esse retorno vai ser um grande desafio para a gente. Não esqueça, o autista tem uma dificuldade de socialização, tem uma tendência a se afastar. 4 meses em casa, longe do contato com a escola, uma vez ou outra indo para o atendimento, mas sem aquele conjunto maior de crianças próximas, brincando, insistindo, 4 meses ausente disso vai ser um retrocesso e um reforço para aquele isolamento social e essa dificuldade de interação. A gente vai precisar criar outras ferramentas de atração para que esse retorno seja um retorno que não traga grandes prejuízos, como a gente já sabe que alguns vão apresentar. Bom, a gente viu que nesse contexto do autismo, da brincadeira, né, e do comportamento, como a gente tem relatado sempre, muitos têm dificuldades motoras e muitos podem ter um transtorno associado chamado transtorno do movimento estereotipado, que são os flappings, as estereotipias, o flapping de mãos, os maneirismos, o balanceio de tronco, o andar na ponta dos pés, o andar em círculo, tá? Porém, é importante lembrar que nem todo autista apresenta estereotipia motora. Muitos apresentam, mas tem alguns que não apresentam. É importante lembrar que nem sempre a estereotipia motora significa uma sobrecarga sensorial. Ah, eu me incomodo porque meu filho faz muito isso. Certo. Nós não temos autismo, mas balançamos as pernas o tempo inteiro. É uma estereotipia motora. Então eu vou entender que esse movimento que eu estou fazendo, essa repetição de movimento, tem um padrão muito acentuado, tanto pode ser um aviso para mim, família, professor, profissional, de que alguma coisa está acontecendo em excesso, como sobrecarga sensorial, e eu não sei como administrar. Pode ser um aviso para mim de que eu estou com algum desconforto gastrointestinal, que a gente sabe que 10% dos autistas têm por conta de alguns alimentos, e eu não sei como dizer que estou sentindo esse desconforto. Pode ser um aviso para mim de que eu estou muito feliz, estou muito contente frente a alguma coisa que eu gosto. E a gente vai ver, quando passa a lidar com os autistas, que as estereotipias motoras, como pular, andar sem parar, balançar as mãos em frente ao rosto, balançar as mãos na lateral do corpo, elas acontecem muito mais quando eu estou contente. Isso quer dizer que é uma expressão de contentamento, que é uma forma de me comunicar do jeito dele que eu estou feliz com alguma coisa. Ela vai acontecer por uma sobrecarga sensorial, por alguma coisa que eu não sei como administrar, mas também vai acontecer muito mais frente a alguma coisa que eu gosto. Converse com um autista sobre alguma coisa que ele goste. Ele vai começar a fazer os maneirismos, as estereotipias, dizendo que está muito feliz em falar sobre aquilo. Ele não vai falar, dizer que está feliz, ele vai fazer isso. A gente é que precisa também interpretar. Por isso que eu volto à fala inicial de que é importante que a gente conheça como o autista funciona para não fazer julgamentos e sim para interpretar algumas questões e saber como atuar, intervir a partir daquilo que observa, tá? É importante sempre ficar atento a isso. Com algumas questões ligadas às estereotipias, conforme as terapias, elas vão também diminuindo, conforme a idade vai aumentando, elas vão desaparecendo. Às vezes a estereotipia é porque ele não consegue se comunicar e você não entende o que ele está dizendo, aí ele se desorganiza e tenta se autorregular a partir disso.
a própria tentativa de autoestimulação faz com que a estereotipia aconteça. Muitos cegos não são autistas, lógico. E muitos cegos têm estereotipias, que é autoestimulação. Por isso que é importante a gente entender como isso funciona. A própria medicação, Ritalina, a risperidona, Ritalina LA, Venvance, podem, ao longo do processo de acompanhamento medicamentoso, também fazer com que algumas estereotipias diminuam até desapareçam, tá? De novo, a gente volta para o brincar. Autistas podem ter uma forma muito particular nessa brincadeira que a gente chamou de brincar pouco funcional ou brincar não funcional. Então é importante mostrar como a criança deve utilizar aquele brinquedo. Mas ele nem olha, brinque perto dele, de alguma forma ele vai olhar. Falar durante essa brincadeira, mas falar de forma clara e compreensiva. Brincar com ele, mostrando como fazer uso do brinquedo, oferecer ajuda motora e verbal. Isso é importante porque a criança vai compreendendo e vai naturalmente até criando com você uma interação. Um dos programas de intervenção para o autismo chama-se Sonrise. E esse Sonrise nada mais é do que a repetição do que a criança faz por parte do adulto. E a criança começa a perceber essa repetição igual a ele e acaba interagindo com ele. E são muitos os programas de intervenção. Nós temos Sonrise, ABA, Teach, PEX, Flurtime, Denver, Padovan, Jasper, musicoterapia, ecoterapia, cão-terapia, sinoterapia, uma infinidade de programas de intervenção, que a gente até tem um curso aí para acontecer sobre isso, que faz parte desse repertório. Qual o melhor, professor? Todos, mas quem vai dizer qual o melhor é a criança que vai receber. Conforme a criança responde bem a esse ou aquele programa, é o programa que deve ser usado para ela. A gente não vai defender que esse é melhor do que esse e vice-versa. Todos os programas de intervenção são importantes, desde que a criança responda bem à forma como ele é aplicado com ela. Portanto, a gente não vai vender um programa como excelente e outro como menos importante. Todos são importantes. E aí entra de novo a necessidade das equipes multidisciplinares, da escola compreender, conhecer, mesmo que superficialmente, cada um desses programas, para assim fazer o uso do programa ou de elementos desse programa dentro de uma abordagem que é importante para o atendimento de forma exitoso para a pessoa com autismo, né? É importante, de novo falando da brincadeira e da ludicidade, que pais e terapeutas brinquem com as suas crianças, estimulem a criatividade, estimulem a fantasia, simulem situações do dia a dia, façam sons de animais, de objetos, para que esse repertório sonoro possa ser melhor compreendido, para que a estimulação auditiva aconteça, para que a estimulação orofacial aconteça, para que a verbalização possa ser estimulada. O importante não é que seu filho fale, o importante é que seu filho se comunique. A gente está muito focado em falar. Muitos autistas falam e não se comunicam. Muitos autistas não falam e se comunicam com figuras, apontando, que é a comunicação não verbal e alternativa, tá? É importante durante a brincadeira com seus filhos, ou seus pacientes, ou seus alunos, evitar excesso de palavras, isso confunde. Brincar promovendo contato visual. Não existe ferramenta mais importante do que a experimentação prática, tá? Lembrando sempre que 90% dos autistas têm algum prejuízo sensorial e que a gente não pode deixar de fora de nenhuma atividade, seja ela escolar, seja ela institucional, seja ela familiar ou social, as experimentações sensoriais. Sempre respeitando os limites de cada criança, mas não deixando de oferecer estimulação sensorial. Eu não vou mais para nenhum lugar porque meu filho chora. Se você se fechar em casa, as dificuldades dele vão ficar cada vez maior. Por isso que é importante não deixar de participar de nada, mas sempre respeitar os limites da criança, tá? Algumas tarefas são difíceis para a família. Por exemplo, cortar o cabelo, pentear o cabelo, lavar o cabelo, escovar os dentes, cortar as unhas, usar algumas roupas com algumas texturas de tecidos, calçar sapato. Podem ser tarefas difíceis, mas não são impossíveis.
Porém, é sempre importante que a família faça e que a gente oriente a família. Se no atendimento a gente está estimulando que a criança fique sentadinha, vestida e calçada, é importante que em casa a família estimule que ela fique vestida e calçada. Não vai adiantar terapia e escola estimular que a criança permaneça de roupa e calçada se em casa ela passa o dia sem roupa e descalça. Ou a gente trabalha na mesma linha de fala, em sintonia, família, clínica e escola, ou a gente não vai conseguir o sucesso que espera frente a essas questões sensoriais. Ele passa mais tempo em casa, então será uma competição enquanto estimulação desonesta. Cada um tem que fazer a sua parte, continuando o trabalho que o outro faz. De 60 a 80% dos autistas, a gente vai encontrar aí prejuízos ligados a questões sensoriais, tátil-gustativa e olfativa, que vai entrar dentro do que chamamos de restrição ou seletividade alimentar. E aí é um desafio para a família, porque alguns não comem todos os alimentos, não comem determinados alimentos, não comem um grupo inteiro de alimentos, comem só alimentos de uma mesma cor. E é importante que até esse momento da alimentação seja um momento lúdico, atrativo, onde se crie estratégia para que a criança consiga fazer o uso mais amplo das possibilidades alimentares que se tem em casa. Cuidado para não repetir sempre o mesmo alimento. A gente acaba gerando um ritual. E aí eu vou entender que às vezes não é seletividade, não é restrição, mas pode ser que eu só dê aquilo. Ou a criança muitas vezes não come aquele alimento porque ela pode também ter outra dificuldade gastrointestinal, que ela já compreendeu que aquele alimento vai causar um desconforto a ela. Ela começa a comer, começa a sentir mal e não quer mais, e você fica insistindo. Ela pode ter alergia intestinal, ela pode ter doenças inflamatórias intestinais, ela pode ter doença celíaca, que é interessante aí que entra o glúten, proteínas, né? Aliás, derivados de centeio, a trigo, aveia, cevada, que pode causar um desconforto. Ela pode ter refluxo. Não é só a restrição. Eu tenho que primeiro identificar se não existem outras situações associadas a isso que gerem esse desconforto frente ao alimento, tá? Então é importante trabalhar essa alimentação e criar com a família também estratégias para que o repertório alimentar seja aumentado e a criança não venha, pela baixa ingestão de alguns alimentos, apresentar perdas nutricionais significativas, ok? Afetividade, ludicidade, intervenção institucional e clínica. Autistas são afetivos? Sim. Tem dificuldade em expressar, tem dificuldade em interpretar, mas é preciso que a gente trabalhe esse contexto. Algumas dificuldades nessa afetividade pode ser uma questão de ordem sensorial. De novo, utilize o hiperfoco para chegar até a criança. Se você trabalha a afetividade, essa afetividade vai crescer. Ele vai aprender a receber e vai aprender a expressar afeto do jeito dele, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Quando a gente traz um repertório de atividade que vai de encontro ao interesse da criança, ela passa a criar esse laço afetivo com você, porque ela enxerga você de uma outra forma. Alguém que olha para ela, que compreende, que atende a necessidade dela, tá? É importante sempre começar por aquilo que ela gosta, para depois chegar até onde você acha que é interessante trabalhar. Autistas, por prejuízos de neurônios espelhos e de amígdala, podem apresentar pouca percepção de situações perigosas. Por isso que é importante estarmos atentos a situações diversas, como em sala de aula, cuidado para não deixar tesouras pontiagudas, estiletos, objetos pérfuro-cortante, especialmente se a criança tiver uma tendência automutilatória. Em casa, ter cuidado com objetos pontiagudos, com facas, tesouras, remédios, produtos de higiene, porque ela pode não ter essa boa compreensão interpretativa do que é possível colocar na boca ou não, ou das ameaças que alguns objetos podem trazer à sua integridade. Portanto, é necessário não só trabalhar isso, mas estar atento a alguns elementos que podem ser considerados ameaçadores.
Autistas, por prejuízos de córtex pré-frontal, que têm o trabalho de função executiva, por dificuldade de mudanças de estratégia mental, flexibilidade mental, apresentam uma rigidez comportamental. Se ele aprendeu uma coisa, ele quer fazer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias. É um ritual rígido. E aí é importante que a gente, de novo, antecipe as mudanças, avise com antecedência, só tenha cuidado com o detalhe. Esses dias eu até falei numa live com a Seduc sobre isso. O desafio de retorno à atividade presencial, que será a partir de 20 de julho, né? A gente espera que seja. Cuidado para quando começar o processo de aviso para essa criança que vai voltar à vida presencial. Se a criança for muito ansiosa, é interessante não avisar agora. Avisar mais próximo do momento de voltar à atividade presencial. Se você for fazer uma viagem, for mudar uma coisa na escola e o aluno ou seu filho for muito ansioso, não avise muito cedo, avise mais próximo do momento de fazer aquela mudança. Porque se você avisar cedo demais, ele vai ficar se repetindo, falando sobre aquilo o tempo inteiro, gera uma ansiedade imensa e muitas vezes pode nem acontecer aquele momento de mudança. Então, se ele é muito ansioso, deixe para avisar mais próximo. Se não tem essa ansiedade tão grande, pode começar a trabalhar esse aviso bem mais cedo. É uma dica que eu deixo para a gente observar. E cada pai, cada professor, cada profissional que atende sabe se seu paciente, seu aluno ou seu filho é mais ansioso ou menos ansioso. E assim vai trabalhando de acordo com a compreensão de cada caso, né? Alguns autistas, frente a essas questões sensoriais, frente a mudanças inesperadas, a situações que ele não sabe como administrar, podem apresentar acessos de raiva, desconforto, comportamentos inadequados, que a gente vai chamar agora de comportamentos disruptivos, que são comportamentos que acontecem causando desconforto na criança, por ela não saber como administrar algumas questões, como o negativo, a sobrecarga sensorial, desconforto intestinal, mudanças inesperadas, pode acontecer esse desconforto comportamental porque ela não sabe como administrar essas questões. Isso é chamado comportamento disruptivo. Birra é diferente disso. Birra é quando a criança cria um comportamento querendo alguma coisa. Você deu essa alguma coisa para ela, o comportamento se organiza na hora. No comportamento disruptivo, por mais que você dê a ela o mundo, ela ainda vai levar um longo tempo para se reorganizar. Por isso que a gente tem que identificar o que é um comportamento que causa desconforto, uma birra, que é uma barganha que qualquer criança faz com seus pais quando querem alguma coisa, tá? Então é importante observar isso. Alguns autistas, dentro desse contexto do brincar, da ludicidade, podem o tempo inteiro andar com alguma coisa na mão, segurando alguma coisa na mão. Seja um bonequinho, um pedaço de madeira, um paninho, uma garrafinha. Esse apego aos objetos diferentes, que a gente se incomoda, é chamado de elemento de transição ou objeto transicional. Quem for psicólogo que está aí na sala vai entender o que eu estou dizendo. A criança, quando passa os primeiros meses de vida com a sua mãe, ela tem uma relação muito próxima com essa mãe, que vai prolongando-se por meses. A mãe precisa agora voltar a trabalhar. E essa relação afetiva criada com essa mãe, ela naturalmente, inconscientemente, será transferida para alguém ou para algum objeto. É chamado de transição. Ela vai transferir esse apego à mãe para alguma coisa inconscientemente, como forma de se organizar. Isso acontece com qualquer criança. Conforme o tempo vai passando, ela vai deixando isso de lado. No caso do autista, segurar esse objetinho na mão é uma forma de se sentir protegido, organizado. Ele vai andar com isso na mão. Portanto, não chame a atenção para esse objeto. Não peça para ele colocar de lado. Não arranque da mão dele. Chame a atenção para outra coisa, que ele vai colocar o objeto de lado. Ele coloca na perna. Ele até esquece o objeto, mas se você falar desse objeto o tempo inteiro, você está transformando isso em um reforçador. E acaba que não auxilia. Então, mais uma vez, respeite como essa criança funciona, tá?
Bom, no contexto de inclusão, no contexto educacional, vamos encontrar aí uma dificuldade frente a uma boa resposta aos métodos normais de ensino. Portanto, é obrigatório por parte da escola, é obrigatório por parte do professor flexibilizar atividades, adequar atividades frente à condição da criança, fazer uso de imagens, reduzir o tamanho da atividade, ler a atividade para ele, fazer a atividade junto com ele, de acordo com como cada um funciona, porque isso chama-se de adequação curricular de pequeno porte, tá? Que é competência do professor. Não depende da escola, não depende de ninguém, depende do professor. Se você acha que ele funciona melhor assim, você vai estimular nesse sentido. Não vai orientar que a pessoa que está acompanhando ele fique com ele andando pela escola, né, para que você dê aula para o resto e ele fique fora da sala de aula, não. Esse não é o processo. O processo é criar ferramentas que conquistem a atenção da criança para que ela permaneça em sala e essa permanência em sala seja funcional, seja exitosa. Lembrando sempre que você vai precisar adequar atividades à condição de apresentação dessa criança, tá? Mais uma vez repetindo, o autismo não é doença, portanto não tem cura, mas, de acordo com as ferramentas de estimulação, podem trazer grandes e significativos sucessos para a sua vida funcional. Nesse sentido, a gente agora estamos quase no finalzinho da live, já temos quase uma hora de live ou mais, e vamos agora traçar alguns elementos importantes quando eu falo de autismo e do brincar. Essas são dicas interessantes que eu acho que vale a pena cada um de vocês ficar atento ao que eu vou conversar agora. Bom, autistas apresentam dificuldades em várias competências do brincar. A gente já falou, da imitação, né? Do uso variado desses recursos, fazendo muitas vezes, durante essa brincadeira, ações repetitivas, manipulação estereotipada, pouco uso simbólico desse brinquedo, dificuldade no faz de conta, são menos envolvidos com atividades mais complexas, né, e usam objetos de forma muitas vezes inapropriada e raramente se envolvem em brincadeiras simbólicas e de cooperação com os outros. Então, além das dificuldades que eu acabei de citar, é importante lembrar que autistas também podem apresentar habilidades atrasadas ou irregulares no brincar, dificuldades para estruturar o seu próprio comportamento durante a brincadeira, fazendo com que não consigam muitas vezes explorar ou manipular o brinquedo de forma adequada, por isso que é importante a participação do adulto. Pode apresentar um repertório de brincadeiras muito limitado, brincando sempre com o mesmo objeto, muitas vezes inflexível, sem grande funcionalidade, só repetindo de forma sistematizada esse brincar. Podem apresentar uma diminuição na interação social, fazendo com que muitas vezes prefiram brincar sozinho, porque não sabem como brincar com outras crianças. Isso traz diminuição no processo de aquisição da linguagem, né? Aumento do brincar observador, distante, mas pouco participativo, diminuição na capacidade de imitação e simbolismo e abstração, que é importante que a criança desenvolva para a aprendizagem acontecer, dificuldades na própria organização do brincar, muda de um brinquedo para outro o tempo inteiro sem focar a atenção, já outros podem brincar o tempo inteiro com um único objeto, diminuição na construção e na combinação de alguns objetos, é importante dos legos, dos blocos de encaixe, que promove aí a ampliação da criatividade, e durante a brincadeira ainda podem apresentar movimentos estereotipados nesse brincar, tá? Então, nesse sentido, é importante lembrar que crianças autistas podem apresentar dificuldades nesse processo de integração sensorial, por isso que a brincadeira motora, psicomotora, ela é sensorial, ela é visual, ela é auditiva, ela é tátil, ela é vestibular, ela é sinestésica, ela é proprioceptiva, ela é vivencial e experimental, e ela mexe com todas as áreas cerebrais importantes. Lembrando que, nesse sentido, muitos autistas têm desconforto sensorial e esse brincar, dependendo do recurso utilizado, ele promove essa capacidade de ampliação sensorial, né? Lembrando que, dentre algumas dificuldades nesse engajamento do brincar,
É importante destacar o planejamento motor. A criança tem dificuldade em idealizar o que vai fazer e em executar essa ação. Quando a gente fala de planejamento motor, é a capacidade de organizar, de planejar e de executar uma ação. A brincadeira lá na educação infantil tem um significado maior do que a gente possa imaginar. A brincadeira lá na sala de AEE, lá na sala da TO, da fono, da psicóloga, do psicomotricista, do psicopedagogo, tem um poder maior do que a gente possa imaginar, porque tudo isso promove psicomotricidade, sensorialidade, aprendizagem, compreensão, abstração, imaginação, que é esse recurso que a gente muitas vezes trata de forma pouco, né, de forma pequena, não sabe o significado que tem, e aí é importante que de vez em quando você convide o pai ou a mãe para entrar na sala e compreender o que é que ela está fazendo enquanto brincadeira, para dar um outro significado a esse brincar. Por essa razão, as crianças com autismo apresentam algumas dificuldades nesse planejamento motor e podem apresentar também outras dificuldades no engajamento na brincadeira. Vamos lá. Dificuldades para brincar de forma organizada, mudam de brinquedo para brinquedo sem focar a atenção produtiva e funcional nesse brinquedo, escolhe sempre os mesmos brinquedos, bem repetitivo, tem dificuldades na manipulação e na exploração desse brinquedo, mostram-se muitas vezes descoordenados, desajeitados, têm dificuldades em fazer a imitação social pelo uso do brinquedo, apresentam pouca funcionalidade e um repertório repetitivo nesse brincar. Como eu devo estimular o brincar no ambiente domiciliar? Primeiro, orientando a família a participar junto com a criança de algumas brincadeiras, a instigar essa brincadeira, a se envolver de verdade na brincadeira, a se meter nessa brincadeira, a verbalizar, a perguntar, a conversar, a contar a história, a ampliar de qualquer forma as possibilidades de repertório, de linguagem, de imaginação, de criatividade. Isso se faz em sala de aula, isso se faz no atendimento e deve ser feito em casa. Lembrando que a família não é terapeuta, mas pode fazer um bom trabalho a partir da orientação do professor, do terapeuta, de quem quer que atenda essa criança nos espaços clínicos ou institucionais, tá? Lembrando que ao falarmos de autismo e ludicidade, é importante, ao iniciar uma brincadeira, permitir que o nosso olhar esteja na altura do olhar da criança, escolher os brinquedos mais funcionais e menos perigosos para ela, deixar a criança iniciar a brincadeira e mergulhar nesse universo, observar a criança brincando para depois intervir no que você achar que é necessário intervir, brincar com ela mesmo que ela não brinque com você, favorecer a comunicação, perguntando coisas ou falando, mesmo que ela não responda de imediato a você, né? Mudar a forma de brincar, se você acha que aquela brincadeira não está sendo funcional, apresentar outras possibilidades de brincar, exagerar nas expressões, desafiar a criança, começando com um brinquedo mais simples, até chegar a um brinquedo mais complexo na sua execução, colocar os brinquedos ao alcance manual da criança, ou na altura dos olhos dela, colocar poucos brinquedos para evitar o excesso de estímulo. Isso serve para a sala de aula, para o atendimento e para o contexto domiciliar. Não deixar todos os brinquedos no mesmo espaço, porque isso gera uma poluição visual e pouca atração ou curiosidade por parte da criança. E, acima de tudo, ter muita paciência e muita compreensão para lidar com os comportamentos que podem surgir durante o processo, né, de intervenção. Quanto ao brinquedo, sempre escolher o brinquedo que é mais funcional. E para escolher o melhor brinquedo, é importante levar em conta a idade da criança, se a criança gosta daquele brinquedo, a fase em que ela se encontra de desenvolvimento. Independente de ser autista ou não, a gente tem que respeitar isso. Brinquedos que estimulem a imaginação, a criatividade, que tenha repertórios construtivos, com formas geométricas, com cores, com letras, com números, com palavras, com figuras. Não cair na tentação de comprar brinquedos de moda, que muitas vezes não estimula a criança, mas entender a importância dos brinquedos educativos, terapêuticos, que têm um objetivo em si mais direcionado, especialmente para a família que muitas vezes não tem a formação mais ampla para compreender o processo maior,
terapeutas, profissionais que atendem, pedagogos, sabem como comprar os jogos porque eles enxergam a aplicação daquilo que é necessário no processo de intervenção. Não comprar aquele brinquedo que agrada a criança se não for um brinquedo funcional. Não considerar apenas o aspecto estético do recurso, mas a função que ele pode estimular enquanto contexto de neuroplasticidade cerebral. Tudo que a gente faz pensando no autista ou em qualquer criança com deficiência, a gente está pensando nesse cérebro. É um cérebro que funciona diferente. É um cérebro que precisa ser estimulado. E quando a gente faz a estimulação por qualquer via de intervenção, por qualquer programa de intervenção, por qualquer recurso, a gente está atingindo diretamente ao cérebro. E conforme os estímulos vão chegando, eles vão ampliando possibilidades e isso gera transformações, que a gente chama de compensação de plasticidade ou de neuroplasticidade cerebral. Lembrando, todas as crianças brincam, pois o brincar é o principal meio de aprendizagem. E é importante nesse contexto entender que essa brincadeira que a gente tem defendido dentro desse assunto junto com o autismo, ela promove desenvolvimento físico, emocional, social, sensorial, intelectual, de ordem maior, independente da condição que a criança apresente. Ela desenvolve habilidades importantes como atenção, concentração, regulação afetiva, memória, imaginação, habilidade motora, coordenação motora ampla e fina. Ela desenvolve uma infinidade de possibilidades, especialmente quando a gente entende o papel daquele recurso. Quando a gente brinca com o recurso antes de fazer a aplicação com a criança. Tudo isso está dentro do que a gente imagina enquanto ferramenta de intervenção. Era esse o propósito maior quando a gente pensou nesse curso chamado Autismo e Ludicidade. Que a gente entenda que não é importante apenas compreender o autismo, mas é importante compreender o autismo e entender o que eu vou fazer agora depois de toda essa compreensão. Porque muitas vezes a gente fica focado em falar do autismo, o autismo é isso, o autismo é aquilo, o autismo é assim, o autismo é assado, mas o que é que eu vou fazer agora? Professor, qual é a atividade que eu vou usar para o meu autista? Eu não sei, quem sabe é você, porque o autista é seu e é você que conhece esse autista. Vamos, a partir dessa live, que já está com mais de uma hora, vamos desfazer esse pensamento de que a gente vai buscar nos cursos uma receita milagrosa para os nossos atendimentos. Não vamos fazer isso. O curso não dá receita. O curso ele dá uma capacidade de ampliação das informações acerca daquele quadro diagnóstico e compreendendo cada condição diagnóstica, eu agora vou compreender qual será o meu papel dentro da minha área de formação, seja ela pedagógica, seja ela clínica, seja ela a área que for. Compreendendo aquele diagnóstico, sabendo quais são as dificuldades que ele tem, sabendo quais são os caminhos mais fáceis para chegar até ele, eu agora vou criar ferramentas de intervenção dentro da minha área de atuação que vai garantir que os estímulos que eu vou oferecer a essa criança, a orientação que eu vou dar à família para continuar o trabalho em casa, a orientação que eu vou passar para todos os espaços, né, que trabalham com essas intervenções, vai ser no sentido de promover estímulos. Nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. O nosso cérebro precisa de estímulos. Mais estímulos geram mais trocas sinápticas, promovendo novas redes de trocas entre os neurônios. Mais estímulos promove plasticidade, compensação de áreas afetadas, transformando isso em neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, professor? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se remodelar o tempo inteiro. Conforme a gente vai ampliando as redes neurais, a gente vai deixando algumas dificuldades para trás ou diminuindo algumas dificuldades. Ele vai deixar de ser autista? Não. Ele vai continuar autista, mas um autista que consegue se comunicar, que consegue interagir, que consegue se virar sozinho, que conseguiu aprender e que está conquistando a cada tempo e a cada ano um novo degrau nesse desenvolvimento. Ele vai precisar de estimulação a vida inteira? Possivelmente sim, mas a cada ano que passa, dependendo das estimulações e das participações diversas que se recebem nessa estimulação,
ele vai tendo menos necessidade desse processo. É importante que a gente compreenda, para a gente fechar essa live, algumas questões importantes. O que você vê no autista não é ou pode ser. O que você vê no autista é desorganização, distração e esquecimento. Isso não é preguiça, não é falta de motivação, não é manipulação, não é falta de compromisso e nem é tentativa de não fazer aquele trabalho. Mas pode ser não compreender o que se espera dele, pode ser reação ao novo que gera estresse, pode ser tentativa de autorregulação ou pode ser aumento da ansiedade. O que você vê no autista é resistência à mudança, preferência por rotina, é ação repetitiva. Isso não é teimosia, não é transtorno positivo desafiador, não é desordem obsessiva compulsiva e nem é rigidez. Mas pode ser tentativa a previsibilidade e a ordem das coisas, pode não saber como atender às expectativas do outro e pode ser falta de perspectivas diferentes. O que você vê num autista é um comportamento impulsivo, indisciplinado, que não segue as instruções. Isso não é descumprimento, não é egoísmo, não é exibicionismo e não é tentativa para chamar a atenção. Mas pode ser dificuldade para entender conceitos ou pode ser atrasos no neurodesenvolvimento. O que você vê no autista é uma pessoa que não olha nos olhos, que tem desconforto visual com luzes, com sons, com cheiros, né? Tem alterações sensoriais, tem desconforto com os estímulos que o meio traz. Isso não é mau comportamento. Isso não é comportamento inapropriado. Isso pode ser desordem sensorial. Se a gente compreender como o autista funciona, a gente vai ter um outro olhar de acolhimento, que é o que a gente chama de inclusão. Essa live com quase 1h30, ela fez com que a gente navegasse sobre todo o curso que a gente propôs para vocês, especialmente para quem está aqui de Pacajus e Barreira, que é a nossa forma de concluir esse curso, já que a gente não tem previsão de quando volta presencialmente, para que vocês possam ter o curso de vocês concluído, entendendo que todo esse material que eu falei aqui para vocês hoje foi disponibilizado nas primeiras aulas por slides para vocês. Eu já postei nos 2 grupos de vocês a atividade que vocês irão fazer, irão me encaminhar assim que concluírem, para a gente dar entrada na certificação de vocês, tá? É um assunto que não acaba aqui nesse curso, é um assunto que não se esgotou aqui porque a gente conseguiu fechar todo o assunto do curso, mas é um tema que vai cobrar de nós todos os dias cada vez mais estudos para que a gente compreenda a importância das nossas buscas por informações para entender melhor o nosso aluno, tá? Eu vou deixar aqui algumas dicas de leituras que podem ser interessantes para alguns de vocês. Esse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, tem um capítulo onde eu falo sobre autismo e inclusão. É um livro de um grupo de estudos da UFC, muito bom. Quem quiser, eu posso também colocar nos grupos esse livro em PDF, já que a gente não tem mais ele para vender, mas eu tenho em PDF, posso mandar para vocês. Uma outra dica de leitura é essa coleção, com 3 livros, Alfabetização do Aluno com Autismo, da professora e psicopedagoga Deise Serra, que é um material muito bom para entender o processo de alfabetização do aluno com autismo. É bem interessante. E esse livro focado no método comportamental ABA, Análise do Comportamento Aplicada, que é Treino de Habilidades Sociais para a Criança com Autismo, que é um livro muito interessante também, para quem trabalha com comportamento, vale a pena esse livro. E é lógico que eu não poderia deixar de fora esse livro, que é o livro que embasa todas as nossas formações para o autismo, Autismo Azul e de Todas as Cores, da minha autoria, onde a gente fala do autismo de uma forma bem simples e bem direta para que todas as pessoas compreendam esse universo tão significativo que é o universo do autismo, tá? Bom, acho que a gente deu o recado, a live fez a conclusão do curso. Eu pensei em 2 lives, mas a gente conseguiu trazer todo o conteúdo do curso para uma única live. Eu vou salvar essa live e vou postar nos grupos de vocês
para que vocês possam ver de novo e para que as pessoas que não puderam estar presentes possam também assistir e assim não ter prejuízo com esse conteúdo que a gente não só revisou, mas acrescentou outras informações para a conclusão do curso. Vou deixar também a live salva no meu canal no YouTube e vou postar nos grupos de vocês. Vai ficar salvo no Facebook, no YouTube, e eu vou mandar para os grupos de Barreira e para os grupos de Pacajus, para que a gente possa concluir fechar esse ciclo desse curso, concluindo com chave de ouro esse conteúdo, que é um conteúdo que vale a pena a gente estudar sempre. Autismo e ludicidade, um tema que merece a compreensão do autismo e merece a compreensão cada vez maior acerca da importância do recurso lúdico como ferramenta de intervenção, para que a gente possa entender a necessidade cada vez maior de ampliar isso enquanto compreensão para o universo do autismo. E agora eu vou fazer um pouco de propaganda. Nós estamos com um projeto Mais Estímulos Formação à Distância, onde estamos com 10 cursos para acontecer à distância, 5 já estão acontecendo e mais 5 serão divulgados em breve. Estamos com o curso Compreendendo as Singularidades do Autismo, que tem 25 vídeos com atividades. Estamos com um curso sobre TDAH e estimulação cognitiva, com 21 vídeos e atividades. Estamos com um curso de AEE, estratégias lúdicas e atividades complementares e suplementares, com 20 vídeos e atividades. Estamos com um curso de estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem, com 20 vídeos e atividades. E estamos com um curso de deficiência intelectual e síndromes infantis, com 30 vídeos e atividades. E estou lançando nessa semana Autismo e os principais programas de intervenção. E em breve, mais um curso sobre síndrome de Down, transtorno de aprendizagem, função executiva e transtorno opositivo desafiador e transtornos escolares. São 10 cursos, 5 já estão acontecendo e mais um será lançado segunda-feira, que é o sobre autismo e os programas de intervenção, tá? Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. Eu vi aqui várias mensagens, não deu tempo ler todas porque o conteúdo eu queria correr para a gente concluir, mas eu vi que passaram aqui pela sala muitas pessoas, a gente ainda está aí com quase 60 pessoas na sala, me ouvindo falar sobre autismo, sobre ludicidade, sobre neurociência, sobre cérebro, que é o nosso caminho para compreendermos como a pessoa com autismo funciona e assim oferecermos a essas pessoas e a essas famílias que tanto precisam do nosso apoio o melhor que a gente puder. Nunca esqueça, não está na sua casa, mas poderia estar. Portanto, é necessário que a gente crie uma relação de empatia com o outro para entender a importância da inclusão, para entender a importância desse olhar de compreensão, não só compreendendo o que é autismo, mas fazendo o que puder de melhor para esse quadro de autismo e qualquer outro quadro de deficiência, no sentido de acolhimento, permanência e investimentos que gerem sucesso. E isso é chamado inclusão. Incluir é você gerar a possibilidade de acesso, garantir a permanência nesse espaço de acesso e, acima de tudo, investir para que qualquer sucesso aconteça. E para uma família com uma criança com dificuldades, o menor sucesso tem um significado maior do que a gente possa imaginar. Portanto, não vamos esperar grandes resultados, vamos esperar resultados. Para uma mãe de uma criança com autismo que seu filho nunca pegou numa colher para comer e agora pega numa colher e come, isso é aprendizagem. A gente precisa levar para a escola o conceito de aprendizagem não como leitura, escrita e raciocínio lógico matemático, mas como capacidade adaptativa de comunicação, de interação, de socialização, de autonomia, de se virar sozinho, de ler, escrever e calcular também. Mas, acima de tudo, de adaptação. Se o sujeito aprende a se virar sozinho, ele aprendeu mais do que alguém que está lendo e escrevendo e que ainda depende de alguém para coisas simples do dia a dia. Portanto, o importante não é falar, é comunicar. O importante não é ler e escrever, é ser independente, é ser autônomo. Esse é o grande e maior objetivo que a gente traz para qualquer intervenção. Infelizmente, a escola ainda pensa diferente. É importante que a escola não fique insistindo em ensinar,
É importante que a escola observe como cada um aprende. Isso é fazer neurociência. É respeitar como cada cérebro funciona. Eu acho que se a gente fizer assim, a gente fez um grande trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Vou salvar a nossa live e já já postarei para vocês. Beijos, boa noite a todos e obrigado. E aqui a gente conclui o nosso curso Autismo e Ludicidade, contando com a participação de Barreira e Pacajus, Fatinha, que tomou frente lá em Barreira, e a Sônia, querida Sônia, que está aqui na sala, que encabeçou esse movimento, onde a gente reuniu duas turmas com mais de 100 pessoas participando e que em breve, quando tudo isso passar, a gente retorna para essas duas cidades tão acolhedoras com um novo curso, com uma outra temática para reunirmos mais 100 pessoas em cada turma, tá? Muito obrigado pela presença de todos, quem passou pela sala, eu espero que tenha aproveitado e continue me acompanhando por aí, que todo dia eu estou fazendo uma live diferente com um assunto diferente, tá? Beijos, boa noite a todos.